Eu costumava dizer que o 4chan era a raiz de toda a internet. Memes, histórias, pessoas bizarras e outras coisas mais bizarras ainda. E acho que a ciência merece estudar esse pequeno pedaço da realidade. Talvez a cura do câncer saia de lá. Talvez o próprio câncer tenha o 4chan como origem. De qualquer maneira, vários casos interessantes surgem naquele mar de posts bizarros, e esse é só mais um deles. Longos dias e belas noites! Eu sou Andrei Fernandes e hoje vamos falar de uma história curiosa que foi postada por um usuário anônimo e que foi se desenrolando em mais uma creepypasta bizarra que confunde ficção com realidade. Mas antes de começarmos, é bom explicar o que é o 4chan. 4chan é o mais famoso image board da internet. É um fórum onde reúne pessoas do mundo todo, dividido em subcategorias e zonas de interesse. Então é comum citar, por exemplo, tags como /x/ quando falarmos de coisas sobrenaturais, já que é o subfórum só sobre paranormalidade. E ele é dividido em várias tags dessas, mas eu acho que o interessante pra gente vai ser essa tag X. E é exatamente aí que a nossa história começa. 14 de junho de 2014, no subfórum X, o tópico de número 14.736.756 foi aberto por um usuário anônimo que dizia o seguinte: um amigo meu recentemente teve que enviar seu computador para assistência técnica, porque ele achava que tinha baixado algum tipo de vírus ou algo assim. Ao mesmo tempo, ele continuava me contando sobre umas coisas estranhas que estavam acontecendo com ele na casa. O principal é que tem tido muitos problemas com as luzes da casa e com sua televisão. Ele diz que ligam e desligam sozinhas. Por exemplo, ele disse que deixa a TV ligada antes de sair do quarto e quando volta, a TV está desligada, e às vezes vice-versa. O mesmo acontece com as luzes. Ele não chegou a ver exatamente elas ligando ou desligando sozinhas, mas elas estão sempre opostas da forma como ele as deixou. E aí, pelo que ele me contou, a única coisa estranha que ele notou com seu computador é que ele sempre encontra arquivos de imagem e texto em sua pasta de download que ele não chegou a baixar. E aí, isso me fez pensar, vocês acham que pode ser possível ter algum tipo de entidade paranormal com o computador dele? Ou talvez o próprio computador ser a fonte original que está causando esses problemas na casa? E aí, o post começou a receber notícias, vários usuários tentando resolver aquele enigma de alguma forma. Alguns sugeriram para que deixasse o celular gravando o computador por algum tempo. Ok. Já outro refutava a ideia de que as máquinas... era impossível gerar um fenômeno que interferisse na TV ou lâmpadas da casa, e por aí vai. Até que alguém teve a brilhante ideia de pedir esses supostos arquivos para tentar descobrir uma possível origem. O criador do tópico upou as imagens que estavam na pasta downloads do amigo e... inicialmente se pensava se era parte de uma costa ou ilha, como vocês estão vendo aí. Arquivos de imagens corrompidos. Bem, quem lembra da época áurea de internet, lembra como era frustrante quando o download parava no meio do caminho e a imagem ficava só pela metade da tela e não dava pra ver, deixa pra lá. Logo depois, ele acabou upando uma outra imagem corrompida que parecia com a primeira. E aí, várias hipóteses começaram a surgir, até que descobriram que não era exatamente um mapa, pois quando eles colocavam e ordenavam de uma certa maneira, ficava claro. Era um rosto. Ah, 4chan. Bem, o subfórum entrou em polvorosa e várias perguntas começaram a poluir o post. O criador da thread pediu paciência porque o amigo dele... poderia dar mais detalhes só depois que ele voltasse pra casa, já que ele trabalhava. Algo que provavelmente pode ser desconhecido para alguns usuários do 4chan. E como cabeça vazia é a oficina do diabo, os usuários só com aquelas duas peças do quebra-cabeça começaram a investigar sobre os arquivos. Um deles encontrou no canto superior esquerdo uma suposta mensagem secreta enquanto mexia nas cores. Para qualquer pessoa, poderia parecer apenas, enfim, inúmeros erros na imagem, mas para essa galerinha da pesada era mais. Muito mais. E eles estavam certos, descobriram que aquilo era na verdade um código binário cifrado. E depois que eles decifraram, o código foi colocado em um tradutor de linguagem binária e a palavra se formou. God. Ou seja, traduzido do inglês, Deus. E se você prestou atenção até aqui, reparou que existia outra palavra escondida no meio do código cifrado, algo como Happy Row, que foi sugerido ser o símbolo de pi,
Com isso, chegaram a palavra que eu não vou pronunciar, mas vai estar aí na tela, que traduzido do grego significaria algo como sobre. Sobre Deus? Novamente, o criador do post se manifestou dizendo que uma nova imagem foi mandada pelo seu amigo, e não demorou muito para que essa imagem em específico estava com as cores invertidas e que era, na verdade, mais uma das peças desse enorme quebra-cabeça. Mais uma peça. Faltava muito pouco para os Robert Langdon do submundo da internet resolverem aquele enigma, só que eles consideraram que talvez não fosse bom você assustar o amigo, né, da pessoa que criou o post, só que o cara acabou por revelar para esse amigo que recebeu essas imagens o que estava acontecendo, que ele tinha postado e a galera do 4chan estava tentando descobrir o que estava acontecendo. Bem, supostamente nessa mesma noite, esse amigo começou a sofrer alguns fenômenos estranhos além do que ele estava falando. Inclusive, ele chegou a gravar um vídeo com o celular e informou ao usuário anônimo que, por sua vez, postou no fórum. Nada de muito anormal foi percebido, mas depois de uma análise mais detalhada, os usuários ficaram bem assustados ao identificar uma estranha figura do lado de fora da casa, que parece com um rosto vermelho no segundo 22. Um frame rápido, quase imperceptível. A coisa estava ficando realmente esquisita. Com mais uma imagem, notaram se tratar da boca do tal Deus, e estava faltando apenas mais uma. Você acha que a história está prestes a acabar? Não, tem muita coisa para rolar ainda. Muitos dos usuários, sei lá, sugestionados ou querendo apenas jogar mais gasolina nesse fogo, acabaram comentando sobre fenômenos que eles mesmos estavam, enfim, testemunhando acontecer nele e nas residências. Um deles, inclusive, se assustou porque, ao receber uma imagem de captcha bugada, se você não sabe o que é quando o computador tenta identificar se você é um robô. Então aparece um código todo esquisito para você, enfim, digitar ele com uma série de letras e números para ver se você é robô, e se você passa, você continua, sei lá, faz o download, etc. E para postar no 4chan você precisa disso, para acabar não sofrendo algum ataque DDoS ou coisas nesse sentido. Então, é interessante porque esse captcha estava bugado. Não havia nenhum código, apenas uma imagem. E essa era a imagem. O rosto vermelho também estava lá. Outro usuário procurou a palavra em grego no Google e acabou achando um site grego chamado Katinaizei. Esse site aparentemente trava alguns celulares e um dos investigadores amadores da situação disse que, ao entrar pelo computador, recebeu um SMS muito esquisito de anônimo com a palavra não. E esse não era um número privado, era um número que era inexistente. O cara não conseguiu descobrir de onde que veio essa SMS. E aí, como o mistério estava longe de acabar, um outro post surgiu. E esse foi de maneira rápida e evaporou alguns segundos depois. Mas como o volume do 4chan é grande, de pessoas acessando, um usuário acabou pescando e aí você tinha a última imagem desse quebra-cabeça infernal. Depois de muitos bugs de captchas, na terceira tentativa, o usuário anônimo que fez o post original completou a imagem e postou ela para todo mundo ver. Fim do caso? Não. O mesmo usuário que afirma ter recebido a SMS depois que entrou no site grego voltou a comentar e ele parecia um pouco assustado que ele começou a receber mais informações daquele número, que não existia. Mandava mensagens com imagens desconexas e logo depois não, em cada imagem. E ele acabou, enfim, tendo respondido de maneira sarcástica e recebeu mais 2 fotos. A primeira mostra cabeças de boneca e a ponta de uma faca, e a segunda com a imagem de Maria com a mensagem: Foda a v***. Os usuários sugeriram para que ele mandasse a imagem completa por SMS e ver o que acontecia. Ele recebeu de volta uma série de números binários e, ao traduzi-los, descobriu 3 palavras: We all die. Vamos todos morrer. Após isso, recebeu mais uma imagem desconexa com a palavra I hate you. Eu odeio você. Muitas teorias passaram a surgir entre esses usuários. Alguns falando que o rosto se tratava do deus da morte babilônico. Por quê? Outros afirmando que era uma situação muito séria. E nesse interim, o usuário que postou esse tópico original apareceu com mais informações. E o amigo que recebia as imagens sem saber como, estava agora dormindo na casa desse sujeito. E afirmou que se algo novo surgisse, ele abriria um novo tópico no dia seguinte. Mas foi a última vez que ele entrou em contato. É interessante que antes do caso encerrar e o post ser fechado, do volume de informações que passaram a comentar, um em especial chamou a atenção. E ele chama a atenção do cara que criou o post.
Eu não sei se você ainda está acordado, mas espero que esteja. Preciso que confie em mim. Eu sei que é difícil confiar em alguém de um site como esse. Ele tem razão. Eu sei que o que vou dizer soa exatamente o oposto do que você precisa fazer, mas você precisa ouvir. Seu amigo está em perigo. Você precisa ir buscar esse laptop amanhã e terminar a imagem. Quando você terminar, precisará imprimi-la. Quando você imprimir, dê ao seu amigo a peça para ele levar para casa. Peça para que ele corte a ponta de seu dedo esquerdo. Pingue seu sangue nos olhos da imagem. Anon, a forma como eles tratam a si mesmos, né, anônimos. Eu sei que isso parece loucura, mas novamente, você precisa confiar em mim. Fique acordado. Fiquem juntos. Boa sorte. E o tópico foi encerrado no dia 17 de junho do mesmo ano. Foi colocado nos arquivos e nos anais do 4chan como um dos mais legais referentes a essa tag X. Anos depois, a gente ainda não tem uma conclusão sobre essa história. E é interessante deixar claro que o IP dos participantes de toda essa caça ao tesouro, principalmente dos que mostravam evidências, eram de países diferentes, então não poderia ser, pelo menos não a priori, uma brincadeira entre amigos que moravam na mesma região. Uma grande pegadinha? Ou alguém esbarrou em algo que não devia? É claro que as chances disso ser fake são enormes. Pra falar a verdade, provavelmente é. Mas eu sempre gosto de ter essa sensação de e se após esses casos. Brincar um pouco de dobrar a realidade e imaginar se seria possível algo assim. Dessa forma, acho que se manter sem conclusão foi a melhor coisa que aconteceu. E lembrando a vocês que não olhem para trás.